Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo tutorial. Nele, nós vamos aprender como é o passo a passo para a instalação e configuração de um SGBD relacional, ou Sistema de Gestão de um Banco de Dados. Bom, vamos à videoaula. Então, antes de começar, eu gostaria de me apresentar um pouco. Eu me chamo Mário, sou aluno de graduação do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse tutorial, na verdade, é um trabalho para a disciplina de banco de dados que vem sendo ministrada pelo professor Dr. Bruno Cafeu. Então, antes de começarmos o processo de instalação do SGBD, gostaria de explicar um pouco o que é um SGBD. Bom, a sigla SGBD, na realidade, significa Sistema de Gestão de Banco de Dados, ou Base de Dados também, né? E, gente, o nome é bem intuitivo. É o software, na realidade ele é um software que vai ficar aqui entre um banco de dados e entre as tuas aplicações. Ele vai ser responsável por fazer a questão do compartilhamento das informações, por tratar redundâncias, por tratar anomalia no seu banco de dados. Então ele é um software muito importante, né, que vai estar aqui entre as tuas aplicações e o teu banco de dados e vai estar aqui fazendo toda a gerência necessária aí, que sem um SGBD para poder controlar a utilização de um banco de dados compartilhado seria muito difícil. Então, algumas funções do SGBD a gente pode destacar aqui, no caso, são a questão do controle de redundância de dados, né? O compartilhamento desses dados com múltiplos usuários, a questão também do controle de acesso, quem pode acessar determinado dado, quem não pode, também a questão de múltiplas interfaces. Então, gente, o SGBD ele contém uma série de outras funcionalidades, eu trouxe aqui só algumas. Uma das funcionalidades legais aqui também é a questão da restrição de integridade no seu banco de dados. A gente, hoje em dia, se você não projeta um SGBD de uma forma eficiente, você pode acabar tendo alguns problemas de integridade, né, por assim falar. Então, o SGBD ele vai ser responsável aí por garantir, né, que essas questões aí de integridade vão ser bem atendidas, né? Desde que ele seja bem configurado. Também a questão de recuperação de falhas também, o SGBD ele trata também dessas questões. Então, gente, alguns exemplos de SGBD que existem no mercado hoje são esses, né? A gente tem aqui alguns bancos, né, que na realidade se dividem em bancos pagos, né, sistema de gestão pagos e gratuitos. Os pagos, a gente pode destacar aqui o SQL Server da Microsoft, que é muito bom. A gente também tem o Oracle, que é da Oracle DB, e também é uma base de dados muito boa. Só que a gente também tem algumas outras opções gratuitas no mercado e a maioria delas até open source, como por exemplo, a gente tem o MySQL, né, que é um banco de dados tão bom que foi adquirido pela Oracle. A gente também tem o MariaDB, que é um banco que na realidade é um fork do MySQL. A gente sabe que o MySQL foi vendido para a Oracle. E nesse processo de transição, nesse processo de venda, o criador do MySQL não quis ir para o time da Oracle, então ele montou um time próprio e começou a desenvolver aqui o MariaDB. Uma característica interessante e legal também é que quando você faz um esquema de banco de dados, quando você escreve um código para um banco de dados, seja uma consulta, seja a criação de uma tabela, geralmente a gente utiliza a linguagem SQL, que é a linguagem de consulta estruturada, né? Que é a linguagem padrão para a gente fazer as nossas queries. Então, assim, essa linguagem, por mais que ela seja padrão, ela varia aí de banco para banco. Então, por exemplo, se você tem um banco em Postgres, por exemplo, e você quer migrar ele para o SQLite, você tem que fazer algumas alterações. O legal que eu quero falar aqui é que se você tem um banco em MySQL, o processo de transição para o MariaDB é exatamente os mesmos, galera. Os comandos são os mesmos. A gente também tem alguns da IBM, por exemplo, também tem o DB2 e assim vai. Então esses aqui são os mais famosos, né, do mercado aí, mas não são os únicos. Bom, em meio a tantos bancos de dados, a gente fica em dúvida. Qual banco escolher, não é? Qual o melhor banco aí que vai se adequar ao meu problema? Então, gente, eu acredito que essa não seja uma escolha bem fácil, até porque vai depender bastante do problema que você está querendo modelar para você conseguir, né,
escolher aí o seu banco de dados. Como, por exemplo, se você tem um site e esse site você quer manter aí as informações dos seus clientes, talvez se não seria interessante assim você optar por um banco pago, já que é uma funcionalidade simples que a maioria dos outros bancos já implementam. Ou, por exemplo, se você é dono, por exemplo, de uma grande rede de empresas e você quer fazer algumas comunicações muito grandes entre essas empresas, quer manter um controle muito grande, quer manter um tráfego muito grande, por exemplo, então talvez um banco de dados pago, devido ao seu suporte, devido à sua estabilidade, ele venha atender melhor aí o seu problema. Então vai variar bastante, né, daquilo que você está querendo modelar, né? O que você quer modelar. Se for algo simples, for algo que não exija tanto processamento, você pode estar optando por uma base de dados gratuita. Mas à medida que o seu problema vai ficando complexo, talvez seja interessante, né, você migrar para uma base de dados paga. O banco de dados ser gratuito não significa que ele é o melhor banco de dados, ou que ele também, né, vai vir dar problema futuramente. Não é exatamente isso. O banco de dados gratuito, na realidade, ele é uma ideia muito legal, até porque a gente tem, por exemplo, a Oracle, quando adquiriu o MySQL, eu acredito, né, que esse processo de adesão aí, né, o pessoal da Oracle conseguiu resolver muitos dos problemas que eles tinham lá no banco de dados Oracle, né, e conseguiram pegar também muita coisa que já estava feita no MySQL, né. Então, gente, depende bastante do cenário, na realidade, que você quer modelar, para você fazer a escolha desse banco, né. Então, o banco que eu escolhi para instalar nessa videoaula, né, foi o MariaDB. Eu escolhi ele devido a umas características bem legais do MariaDB. Uma delas é que, como ele é originado do MySQL, se você tem um código, né, um código em SQL que roda no MySQL, ele também vai rodar no MariaDB. As funcionalidades são exatamente as mesmas. Como eu já falei na aula passada, o MySQL e o MariaDB eles foram criados, né, pela mesma pessoa, né, que é o Michael Winans. Esse rapaz, quando ele criou o banco de dados MySQL, e quando o banco foi vendido para a Oracle, ele resolveu, né, seguir solo a carreira. Ele não quis ir para o time da Oracle e resolveu continuar o projeto MariaDB, só que dessa vez, né, com um foco bem maior aí na segurança, né. Outra coisa também legal, né, que o MariaDB ele é código aberto também. Você pode estar abrindo o código, pode estar vendo como que ele funciona, pode estar vendo como que ele funciona. Ou a característica também legal, que é uma das mais legais que eu acho, é a questão da compatibilidade dele com o MySQL. Galera, MySQL é um dos bancos de dados mais famosos do mundo hoje. Grandes empresas, por exemplo, como o Facebook, utilizam. E se você for pensar a quantidade de tráfego de dados que ocorre no Facebook, relacionamento entre tabelas, você vai ver que tratar tudo isso não é uma tarefa fácil, mas o MySQL tem dado conta de tratar tudo isso, e a gente sabe aí, né, que o Facebook hoje tem uma das maiores bases de dados do mundo. Então, embora seja uma alternativa gratuita de banco de dados, seja código aberto, isso não necessariamente significa, né, que ela não é boa. Então, gente, a versão corrente do MariaDB hoje é a versão 10.2.9. Pode ser que quando você assista a videoaula a versão dele seja outra, mas você pode ficar tranquilo que o processo de instalação vai ser o mesmo, né? O MariaDB ele foi lançado aí em 2009 e assim ele não é tão antigo assim como a maioria dos outros bancos de dados, mas ele é um banco de dados muito bom e ele já vem sendo utilizado aí por grandes empresas aí que eu vou falar mais na frente, tá? Então, assim, algumas das empresas aqui que utilizam o MariaDB hoje, a gente tem, por exemplo, a IBM, né, utiliza bastante o MariaDB. A gente tem a Booking.com, também utiliza muito. A gente tem essa Visma aqui, que utiliza muito também o MariaDB, né? Então, como a gente pode ver, né, ele não é um banco assim tão o MariaDB ele não é um banco tão antigo igual os outros, mas a gente já sabe, dá para perceber aqui, né, que ele já conquistou um mercado bem grande aí, né, de clientes, né? Isso tudo, principalmente devido à sua questão de compatibilidade com o MySQL e a questão por o seu foco principal ser a segurança, né? Então, gente, se você assistir essa videoaula até o final, no final da videoaula eu vou ter um conteúdo bônus para você. Então eu recomendo que você assista até o final da videoaula para que você venha estar aí, né, adquirindo esse conteúdo bônus. Bom,
Então, gente, vamos ao tutorial, que é o que vai importar para a gente aqui nessa videoaula. Bom, antes de começar o tutorial, só gostaria de deixar algumas informações aqui sobre a minha máquina, né, onde eu vou fazer os testes, né. O meu sistema operacional é um Debian Linux e assim, eu vou instalar no Linux, mas assim, o processo de instalação do MariaDB, ele não é muito diferente para o Windows ou para o Mac, para o macOS, por exemplo. Então a gente pode perceber aí que se você consegue instalar no Linux, você também vai conseguir instalar no Windows, que é muito mais fácil, ou no macOS, né? Eu vou fazer a instalação via terminal porque eu acho mais simples. Então, se você está utilizando um Linux, aí vai ser bem simples aí o comando para a instalação do MariaDB, né? Eu já falei, vou instalar o MariaDB e assim, vou ensinar vocês a fazer um CRUD, tá, galera? O CRUD nada mais é, né, do que 4 funçõezinhas básicas aí de um banco de dados, né? Função de criar um dado, ou inserir, ler um dado da tabela, atualizar esse dado e deletar o mesmo. E no final da videoaula aí eu vou ter um bônus aí para você, se você ficar até o final, tá? Então, gente, para você poder instalar, né, o MariaDB, você vai no Linux, você vai acessar o seu terminal, e você vai digitar o seguinte comando, né? Você vai digitar o comando sudo apt-get install mariadb-server. Então, ao fazer isso, você vai estar aí, né, instalando aí o MariaDB aí no seu computador. Isso é um arquivozinho de 20 MB, tá, galera? Eu já deixei ele já instalado, já para não consumir muito tempo da videoaula e também para não ficar pausando, né? Então, assim, ao dar esse comando aqui, ele vai instalar, ele vai só pedir a confirmação, né, para saber se você quer mesmo ou não. Você digita yes e ele vai aí estar baixando o MariaDB. A versão corrente do MariaDB é a versão 10.2. A versão 10.2.9. Só que, como eu utilizo o Debian ele geralmente demora um pouco, né, esses pacotes aí mais novos chegarem, né, no repositório Debian, mas os comandos teoricamente vão ser os mesmos. Então, galera, uma vez você dando esse comando, você já vai ter o MariaDB instalado no seu servidor, ou no seu computador, né? Então, para você agora começar a utilizar o MariaDB, eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte, galera, que quando você instala o MariaDB, na realidade você tem um serviço. Então, assim como os outros serviços do sistema operacional, você pode estar iniciando esse serviço, parando esse serviço. Então, para você poder iniciar, né, no caso aí o serviço do MariaDB, você vai digitar aí sudo -etc, que é onde ele está instalado, int.d-mysql e vai digitar aí espacinho start. Então, galera, se você fazer aí 10 comandos aqui, você vai estar iniciando aí, né, o serviço do MariaDB, né? Aí a partir desse momento o banco vai começar a rodar aqui na sua máquina, né? Se você tiver, por exemplo, um servidor, ele já ia começar a rodar também no servidor. Então a gente dá enter aí, ele vai dizer aí que tá iniciando, né, no caso aí o serviço aí do MySQL, tá? Então, assim, para a videoaula não ficar um pouco longa, tá, galera? Assim, eu vou cortar essa parte aqui do vídeo enquanto ele inicia, né, a questão aí do serviço do MariaDB, né? E quando eu terminar eu volto. Então, pessoal, continuando aqui a videoaula, né, a gente pode ver aqui, né, que o serviço aqui do MariaDB, né, ele foi inicializado aqui com sucesso, né, tá ok aqui. Então, após você iniciar o serviço aí do MariaDB, antes de eu continuar, eu gostaria só de mostrar para vocês aqui, ó, na realidade eu não digitei MariaDB, eu digitei MySQL. Lembra que eu falei lá no início que o MariaDB ele é um fork do MySQL, e que ele manteram as mesmas estruturas para que, se você está saindo do MySQL e passando para o MariaDB, você não se preocupar muito, né, com a questão de comandos. Então a gente pode ver isso claramente aqui, ó. Eles manteram tecnicamente a mesma estrutura do MySQL, né, variando pouquíssimas coisas e focando aí mais na segurança. Então, gente, uma vez iniciado aí o serviço, né, do MariaDB, agora a gente vai
entrar, né, no banco de dados. Para poder entrar no banco de dados, você vai utilizar o seguinte comando: sudo mysql -u, que é o seu usuário, root e -p. Aí você dá Enter e ele vai pedir a senha do banco de dados. Pessoal, na primeira vez, o banco de dados ele vem com a senha em branco, tá? Então você só precisa dar um Enter aí que ele vai entrar. Então ele fala aí, ó, agora você está aqui no banco de dados MariaDB, né? Sempre que você escrever um comando, a gente vai utilizar aqui o ponto e vírgula, né, para indicar que o comando finalizou, a versão do MariaDB para Debian, e fala aqui um pouquinho, né, do copyright, né, que no caso aqui da Oracle, devido àquele processo lá que o MariaDB na realidade agora é um fork do MySQL, né? Então, pessoal, para poder continuar nossa videoaula, a gente vai, eu falei aqui, né, no slide, que a gente vai aprender a fazer um CRUD. Então, antes de eu continuar, eu gostaria só de falar um pouquinho aqui sobre o que é o CRUD. O CRUD, galera, na realidade, né, eles são aqui as 4 funcionalidades de um banco de dados, né? A funcionalidade de você criar um dado, de você ler esse dado, você atualizar esse dado e deletar esse dado. Então, para nós podermos criar um CRUD, a gente vai precisar ter um banco de dados e ter uma tabela. Então, para você poder saber os seus bancos de dados aí que você tem instalado, você vai digitar aí o comando show databases. Esse comandinho é legal que ele vai mostrar aí para você, né, todos os bancos de dados aí que você já tem criado. No meu caso aqui eu tenho 4 banquinhos de dados. Então, para poder a gente criar o nosso banco de dados aqui, você vai utilizar alguns comandos aí, né, da linguagem SQL, e vou botar aqui os comandos na tela. A linguagem SQL, tá, galera, é uma linguagem aí, né, que ela veio para padronizar aí a questão dos comandos, né, dos bancos de dados. Então a gente tem comandos DDL, DML, DCL, TSL. Eu vou dar foco aqui para essa videoaula só para as DDL e para DML. Essas DDL aqui, a gente fala que são comandos, né, de definição de dados, ou seja, comandos que ao você dar esses comandos aí no seu banco de dados, você vai estar criando coisas, vai estar definindo dados, vai estar definindo aí tipos. Esses DML aqui são comandozinhos de manipulação de dados, então você não vai estar definindo nada, você vai estar simplesmente utilizando os dados, né, e vai estar fazendo a manipulação. Então o primeiro comando que a gente vai dar aqui é um comandinho de DDL, para a gente estar definindo um dado. No caso, a gente vai criar um banco, então o comando é esse aqui, create database, e o banquinho que a gente vai criar, né, eu vou criar aqui um banquinho, né, chamado DB pessoas, e termina com ponto e vírgula e dá Enter. Pronto, ele fala aqui, né, que uma coluna lá foi afetada e a consulta, né, no caso a query, foi realizada com sucesso, né, que foi a nossa criação. Se eu dar o show database novamente, vocês vão ver aí que dessa vez o meu banquinho de dados que eu já criei já está lá. Olha só, está aqui o DBzinho de pessoas. Uma característica interessante, galera, do MariaDB é que, assim como o MySQL, ela não é case sensitive. Então, por exemplo, você pode dar comandos em maiúsculos, vou dar o show database novamente, e com letras minúsculas também, que ele vai entender aí da mesma forma, tá? Bem legal essa característica. Então, galera, depois que a gente cria um banco, a gente precisa dizer que está usando esse banco, olha só aqui. Ele fala none, não tem banco setado. Para poder usar o banco, a gente vai utilizar o comando use database e o banco que a gente quer usar. No nosso caso aqui é o DB pessoas. E o ponto e vírgula para finalizar, né, para indicar que é esse comando que eu quero executar, que ele termina aqui. Ele deu um erro aqui, não tem a palavra database, então é só use DB. É só use e o nome do seu banco. Pronto, ele fala aqui agora que o seu banco aí, né, ele foi checado, né, foi configurado. Então, observem aqui que estava none, agora está aqui o banquinho de pessoas. Então, agora eu estou dentro do meu banco, do banco que eu terminei de criar. Se eu dar aqui um show tables, semelhante ao show database que mostra os bancos, o show table vai mostrar as tabelas. Observem aqui, eu não tenho nenhuma tabela. Então, a gente novamente vai usar um comando aqui de definição de dados para a gente poder criar aí essa nossa tabela. Então, o comando também é bem intuitivo, tá, galera? É o create table
e o nome da sua tabela. Nesse nosso caso aqui, eu vou utilizar TB pessoa. Aí a gente vai e abre parênteses. E agora a gente vai definir, né, o que a gente colocou agora aqui, o nome da nossa tabela, mas agora a gente tem que definir, né, aí os campos, né, dessa nossa tabela, quais campos essa nossa tabela vai ter, quais atributos. Então, nesse caso aqui, a gente vai querer armazenar aqui o CPF, e o CPF aqui ele vai ser do tipo int, e a gente vai, não vamos colocar o CPF baixar, porque a gente não vai estar fazendo nenhuma conta com ele. Tem um tipozinho baixar, que é um tipo que armazena aí caracteres. Se não me engano, você pode armazenar até 100. Eu vou colocar aqui 12, porque a gente não vai utilizar mais que isso. E vamos dizer aqui também, galera, que o CPF não pode ser nulo. Então você digita aí not nulo e vamos dizer que ele é a chave primária. A chave primária, galera, é o atributo, né, que vai identificar as tuplas. Então é um atributo lá que ele nunca pode ser tá duplicado, né, no caso o CPF. Vamos dizer aqui que é primary key e dá uma vírgula aí. Então você diz o seguinte, olha, eu estou começando a criar aqui minha tabela de pessoas. Por hora eu tenho um campo chamado CPF, né, que é um vai char, não pode ser um campo nulo e vai ser chave primária. E a segunda coisa que eu vou querer armazenar aqui também vai ser o nome, né, que vai ser outro vai char, só que dessa vez vai ser um vai char aí de 50. Vou dizer também aí que é not nulo, não pode ser nula. E por último aí, a idade aí, que eu vou armazenar aí um inteiro, né? Então você digita aí integer. Ou pode colocar aqui só int e definir até que tamanho isso aqui é o seu inteiro, né? Vou colocar aqui um int de 11, mas eu acredito que não vai passar disso não, tá? E também é not null. Então pronto, são só esses aqui os campos que eu quero armazenar. Então você dá o enter e vem para baixo e você fecha aqui, né, o parênteses que você abriu e dá o ponto e vírgula para indicar que você acabou. Vamos dar enter para saber se está tudo ok. Olha só, está tudo ok aqui, né? A gente conseguiu criar a nossa tabela. Se eu dar o show database novamente, show tables, perdão, para poder mostrar as tabelas, eu vou ver aí, né, que agora, né, lá no banco de dados pessoas, eu tenho aqui uma tabela chamada tabela pessoa. Então, galera, agora eu vou utilizar, já que eu já defini os dados, né? No caso, já defini aí o que eu queria, né? Que era um banco e também defini uma tabela e defini os tipos do campo da tabela. A gente vai utilizar agora os comandos de manipulação, né, de dados. O primeiro comando que a gente vai aprender é o comando de inserir, né? Que no caso aqui do CRUD é o criar. A gente vai criar um dado. Então, o comando é o seguinte, é o insert, para você inserir, into. Aí você vai digitar aí o nome da sua tabela, no nosso caso aqui é TB pessoa, e vai passar os valores, values. Esses valores aqui, eles têm que condizer aqui, ó, exatamente com os tipos que a gente criou. Então, se o CPF é baixar, então eu vou colocar aqui entre aspas, 1, 2, 3. Se o nome é baixar, eu vou colocar aqui entre aspas, Mário. E se eu vou abrir um pouquinho aqui para poder dar de ver corretinho. E se o tipo aqui da idade é inteiro, então não preciso colocar aspas. Então, nesse caso aqui, vou colocar a idade. Então, galera, uma coisa interessante é o seguinte. Nesse values aqui, você tem que colocar exatamente a mesma ordem que você definiu. Se você não quiser colocar essa ordem, você vem aqui, depois do nome da sua tabela, abre parênteses e fecha parênteses e coloca aí, né, qual que é a posição aí dos campos que você quer, né? Qual que é a sequência. Então, nesse caso aí é um CPF, nome e idade. Pronto, assim a gente garante, né, que os campos vão certinho, né? Eu vou terminar aqui com o ponto e vírgula e dar Enter. Pronto, ele fala aí, olha, você inseriu um dado. Eu vou inserir outro dado aqui, que no caso vou inserir aqui um João. E vou tentar inserir esse dado, galera, com o mesmo CPF. E vamos ver o que acontece. Olha, ele vai dizer aqui, ó, deu erro, você duplicou aí, né, a chave primária. No caso, lá no campo CPF, nunca posso ter dois CPFs iguais. Então, para corrigir, eu vou lá e troco o CPF. Então, a gente sabe o seguinte, tem dois dados inseridos na nossa tabela. E agora, como que eu faço para poder saber isso? Então, a segunda função do CRUD é a função de ler um dado, né? Então, para poder ler um dado, a gente tem lá nas nossas linguagens lá de manipulação, a gente tem o comando select. Esse comando select, ele faz lá, né, no caso, a busca pelos seus dados na sua tabela.
Então a sintaxe dele é select, asterisco, que pode ser ou asterisco ou os campos que você quer. Eu vou utilizar asterisco para poder pegar todo mundo. Select, asterisco, from, o nome da sua tabela, no nosso caso aqui é TB Pessoa, e dá o ponto e vírgula. Então ele mostrou aí pra gente, né, todos os dados aí da tabela, né? Esse select é legal, que você pode definir aqui asterisco para vir todo mundo, ou você pode pegar só um campo específico, como por exemplo, eu só quero o campo nome, por exemplo. Então ele vai mostrar aí a sua tabela só com os campos nome. Aí se você disser o seguinte, eu quero o campo nome e também eu quero o campo idade, quero saber o nome e a idade de todo mundo. Então só dá a vírgula aqui. Uma coisa interessante, galera, do select também aqui é a questão da cláusula where. Você pode estar fazendo uma consulta específica, por exemplo, eu quero pesquisar tudo na tabela pessoa, aonde a idade, por exemplo, ela for maior que 20. Então a gente sabe, né, que a gente tem um dado aí onde a idade é maior que 20, que no caso é a idade do João. Você pode estar utilizando também, quero pesquisar onde a idade é igual a 20, por exemplo. Ele vai retornar lá o Mário. Então você pode estar utilizando essa cláusula where aí para poder estar refinando as suas consultas, né? Então, a segunda função, né, do CRUD que a gente vai utilizar agora é a questão do atualizar, né? E se eu quiser atualizar um dado na minha tabela, né? Você vai utilizar o comando update, né? Que também aqui é um comandinho de manipulação de dados. Você pode ver aqui o update. A sintaxe do update é bem simples. Você vai digitar update, a tabela que você quer fazer a atualização, no nosso caso aqui é TB Pessoa, e você vai dar o set, que são os dados que você quer setar, por exemplo, o nome, quero colocar aqui agora que o nome não é mais Mário, o nome agora é Mário Carvalho, por exemplo, quero pegar o nome completo. Aí você vai dizer o seguinte, a cláusula where, assim como tinha aqui no nosso select. Por que a gente tem que usar aqui a cláusula where no update? Porque se você não definir a cláusula where, galera, ele vai acabar atualizando toda a sua tabela. Então, um dos erros mais comuns e um dos erros mais complicados aí, né, que tem, tipo assim, um dos erros que mais vai te causar problema é se você esquecer a cláusula where aí, tanto no delete como no update, tá? Então a gente define aqui o where. Então o que eu sei sobre Mário? Eu sei que o nome dele era Mário. Então onde o nome era só Mário, atualiza aí para Mário Carvalho. E termina com ponto e vírgula. Ele fala aqui que ocorreu tudo bem. Se eu daí o meu select aí para poder mostrar todo mundo, ele vai mostrar lá que agora o nome é Mário Carvalho. Vamos agora usar aqui a outra função do CRUD, né? Que no caso a última aqui, que é a função de deletar um dado, né? Assim como no update, né, é obrigatório também, né, que você coloque aqui a cláusula where, né, do delete. Se você não colocar, você vai acabar atualizando e perdendo na realidade todos os seus dados, tá? Então, a sintaxe do delete é bem simples também. A gente só digita só delete a origem from, que no caso é nossa tabela aqui TB Pessoa, e dá a sua cláusula where, como por exemplo, eu quero deletar onde o CPF foi igual a 123, então eu tenho certeza que só vou deletar aqui o Mário, por exemplo. Se eu não colocasse essa cláusula where, eu ia acabar apagando todo mundo, porque ele não tinha cláusula, não tinha opção de parado, né? Então ele vai procurar todo mundo e vai apagar todo mundo. Então ele avisa aí para mim, né, que o dado foi deletado. E se eu tentar aqui, né, dar aqui no meu select novamente para poder buscar todos os dados, eu observo, né, que o Mário não está mais lá, né, só está o João. Então, vou inserir aqui o Mário novamente, só para a gente fazer um teste. Olha só. E vamos testar aqui como que seria um update sem a cláusula where, né? Vamos tirar aqui essa cláusula aqui, where do update, vamos ver o que acontece. Olha só. Ele atualizou todo mundo. Então é por isso que a cláusula where é importante, tá, galera? E por último, a gente vai testar aqui como seria o delete sem where, né? Que é bem famoso aí também. Um erro bem comum. Ele vai apagar todo mundo. Olha, observe agora que deu select. Se o delete vier sem where e deu select aqui, não tem mais nenhum dado na tabela. Então, galera,
é isso. Então a gente aprendeu aí, né, como configurar um banquinho, um SGBD, né, como que faz a instalação, aprendeu aí também como que utiliza, né, alguns comandos, né. Eu recomendo vocês a dar uma estudada mais a fundo acerca de todos esses comandos, porque existem muito mais comandos que isso, tá? Existe muito material na internet, gratuito principalmente materiais da W3 Schools, né, vocês vão encontrar muita coisa aí. Então, sempre que você termina, né, de fazer o que você quer lá no seu banco de dados, você tem que dar aqui o quit, né, que é para você sair. Então ele dá um byzinho aqui, né, para indicar que você saiu. E lembra que eu falei que o MariaDB é um serviço, que ele é criado? Então, assim como você cria esse serviço, você também tem que dar o stop nele, você tem que parar, porque senão ele vai ficar rodando na sua máquina e vai ficar consumindo memória. Então, ele está parando aqui o banco e parou, pronto. Ele fala aqui que foi parado, ok. Então, galera, era isso, a videoaula, né, de instalação, de configuração, né, e de utilização aí de um SGBD, né, relacional. Então, se você ficou até aqui, né, vamos ao bônus aí, né, que queria passar para vocês. Antes de ir ao bônus, eu recomendo vocês irem lá no site da MariaDB, né, que no caso é mariadb.org, e aqui, né, vocês vão estar encontrando aí a página, né, com todas as informações, né, necessárias aí que você precisa saber sobre MariaDB, além também de documentação, download, né. Uma característica interessante também é que MariaDB é multiplataforma, ele vai funcionar aí no Windows, no Linux, vai funcionar também no Mac e por aí vai, tá? Tem uma paginazinha aqui de desenvolvedores, né? Aí tem uns fakes aqui também, se você quer contribuir, se você quer participar também da comunidade, tá? Então, se você ficou até o final, né, eu gostaria de ter um bônus aqui para você, né? Quero apresentar para você aqui o Champ. O Champ, galera, ele é um programa que ele já traz para você um conjunto de programas pré-instalados para você já começar o desenvolvimento para a web e não sofrer muito com isso. Como, por exemplo, ele já traz um servidor à parte para você, já vem com MariaDB instalado, já vem com o PHP e já vem também com Perl. Então, ele também é multiplataforma, olha só, tem para Windows, tem para Linux e tem para Mac. O processo de instalação é muito simples, como por exemplo, no meu processo de instalação aqui que é para Linux, eu só precisei fazer aqui o download do arquivo, tá aqui. E uma vez que eu fiz o download do arquivo, para você poder instalar o arquivo.run, né? A primeira coisa que você tem que fazer é só dar as permissões aí, né, para o arquivo, mais X, e falar aí qual que é o nome do seu arquivo, né? Pronto. Uma vez você fazendo isso, o arquivo vai dizer aqui que tem permissão, vai ficar com essa cor laranjada, e você só dá o ponto barra aí, champ, que ele já vai instalar e dá Enter. Eu já deixei instalado aqui, tá, galera? Então, quando terminar de instalar ele, assim como o MariaDB, ele também é um serviço que é iniciado. Você inicia ele aqui no sudo opt-lamp start. É exatamente também igual ao MariaDB, né? O LAMP significa Linux, Apache, MariaDB ou MySQL, PHP e Perl. Para o Windows, se eu não me engano, também vai ter aí no mercado o Champ, o AMP, que é o Windows, Apache, MariaDB ou MySQL, o PHP e o Perl. Então vamos dar esse comando aqui para a gente poder iniciar. Olha só, está iniciando todo mundo e ele fala aqui que já está todo mundo rodando. Olha que legal, galera. Lembra que a gente criou aqui todos os nossos comandos aqui, a gente criou através aí, né, de comandos. Olha só. Uma vez que o seu servidor já está rodando, você vem aqui e digita localhost, por exemplo. Você tem que digitar localhost lá no seu navegador, depois que você inicia. Você vai ver aqui, olha só, que você entrou no localhost. Ele vai dar umas páginas aqui. Você entra aqui no phpMyAdmin, por exemplo. Assim como no outro banco, olha só, a primeira vez ele vem sem senha, né? Aqui, galera, você pode estar configurando, né, as contas, você pode estar definindo qual que são as senhas. Tem muita coisa aqui, galera. E o massa é que é tudo no formato visual. Se eu quero criar um banco de dados, eu não preciso mais saber da sintaxe, né? Por exemplo, eu vou criar aqui o DB pessoas, né? E olha só. Ele já cria aí para você o banquinho aqui, né, DB pessoas, olha só, do ladinho aqui. Se eu vim aqui, ó, ele está vazio, não tem nenhuma tabela. Eu posso também dar comandos SQL aqui dentro, galera, olha.
O massa é que eu não preciso ficar, né, checando, fazendo, dando uso e dando show. Ele já mostra tudo para você aqui em formato visual. E você pode estar utilizando também aí, né, os comandos aí SQL, né, como por exemplo se eu dar aqui um show database, ele vai mostrar aí, né, todos os bancos, né, que estão instalados, né. Então, olha só, está aqui a minha lista de bancos, exatamente essa aqui do lado. Então, se eu criar aqui a minha TB de pessoas, tudo em formato visual, olha só, ela tinha 3 colunas lá, olha só. Você vai dizer agora quais são os seus 3 atributos. No nosso caso, a gente tinha um CPF, que era do tipo varchar, e era um varchar de 12, se eu não me engano. E o índice dela aqui era a chave primária, olha só. Você vai só no clicar, sabe? É muito mais rápido que você fazer uma base. A gente tinha um nome, né? Também era de 50. E a gente tinha uma unidade, que na realidade era uma unidade inteira aí, né? De 11, que se eu não me engano. Você dá o salvar aí, galera, ele cria para você, olha, a tabela pessoas, olha. Dentro aqui do DB pessoas, ele criou agora a tabela pessoas, olha. Você clica na tabela, ele já entra já com select, está dizendo, olha, não tem ninguém na sua tabela. Para poder inserir, galera, você pode inserir via SQL ou via visual também, que é muito legal, olha só. 1, 2, 3, Mário, 20, 555, João, 22, por exemplo, e dá o executar. Olha que legal, você vem aqui, clica em cima da sua tabela novamente, e ele vai mostrar aí, ó, todos os seus dadinhos em formato visual para você que está inserido. A função de remover também está aqui, galera, tudo em formato visual, olha só. O update também está aqui, que no caso é o editar, né? João Silva, por exemplo, olha só, ele deu aqui o comando update. Então, tudo isso aqui em formato visual e para você, né? Para poder estar facilitando ainda mais aí a questão da gerência, né, do banco de dados, né, a questão também da criação aí do banco de dados, né. Tem muito mais coisa, né, que você pode fazer com esse programinha aqui, né, que é chamado PHP-MyAdmin, né. Então, galera, isso aqui fica de bônus para você, tá? Se você quer aprender um pouco como é que é o desenvolvimento web, se vai entrar no desenvolvimento web, né, você vai precisar no mínimo desses 3 programas aqui instalados, né, que é um servidor Apache, um banco de dados, seja MariaDB, seja Oracle, seja SQL Server, seja Postgres, e uma linguagem de programação para web, nesse caso o PHP. Então recomendo aí para você, tá? E a outra coisa que eu queria deixar de bônus para você aqui também é a W3 Schools. Essa W3 Schools aqui, MySQL, ela tem aqui, galera, uma série aqui de tutoriais aqui acerca do MySQL, sabe? Para você estar aprendendo aí, né, como que é, né, a sintaxe aí completa aí do MySQL. Ele vai estar te ensinando aqui a fazer selects, vai estar te ensinando aqui o que é a clausal where também. Tem muita coisa aqui também ensinando você a criar banco, deletar banco. Então, assim, eu recomendo aí para vocês. Ele tem a parte aqui de PHP também, né? Se você está querendo aprender o PHP e quer começar a testar isso no servidor também, já tem aqui, além de muitas outras coisas, tá? Então, assim, essa parte fica de bônus aí para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que vocês testem aí, né, o MariaDB, que é um banco bem legal, é um banco novo e é um banco também bem poderoso, tá, galera? Assim, a nível de performance e de segurança, eu acredito que o MariaDB hoje esteja entre os bancos aí mais seguros do mundo, tá? Então, assim, é isso, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua presença aí, né, e agradeço também se você ficou aí até o final, eu espero que você tenha gostado aí do bônus, né, adicional, tá? Então, antes de sair, né, eu vou só mostrar aqui para vocês, quando vocês terminarem, né, de fazer o que vocês queriam no seu base aqui, você tem que dar aqui o comando de stop, né, para poder parar o serviço aqui e não ficar rodando aí, né, na sua máquina. Então, depois que eu parei aqui, se eu tentar acessar aqui o meu localhost novamente, né, ele vai dizer que deu erro, porque o serviço está parado. Então, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Abraço.